Conversa, uma rúbrica dedicada à saúde mental. À segunda-feira, pelas 10h30, com a assinatura do psicólogo Dr. Ricardo Ribeiro Silva e seus convidados. Na saúde mental, a sua palavra conta. Depressão, ansiedade, fobias, entre outros temas. Psicologia em Conversa. Informar e esclarecer. Bem-vindos a mais uma rubrica de Psicologia em Conversa. Hoje com um convidado, o Dr. Ricardo Ribeiro Silva, em que nos vem abordar o tema também da prevenção do suicídio, e como convidado o Dr. Sérgio Ferreira. Hoje vamos mais uma vez disponibilizar as nossas plataformas para que possa juntar-se a nós e poder participar através do telefone 255-539-098 ou então psicologiaemconversa@gmail.com. Estas são as possibilidades de poder trazer. E então, Dr. Ricardo Silva, quem é o nosso convidado de hoje? O tema já o disse, que é a prevenção do suicídio. Vamos conhecer melhor o nosso convidado. Sim, Raul, antes de mais desejar as boas-vindas ao Dr. Sérgio e agradecer que ele tenha disponibilizado um pouco do seu tempo a vir aqui hoje esclarecer-nos um bocadinho de um tema que nestas alturas de maior incerteza e de maior crise acabam por ser problemas que se tornam infelizmente ainda mais em voga. E apresentar o Dr. Sérgio, que é médico, psiquiatra no Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, é o responsável pelo Hospital de Dia, também do Hospital de Penafiel, e que vem-nos falar aqui um bocadinho do que afinal, como é que podemos fazer e como podemos prevenir o suicídio. Mas certo, antes disso, o Dr. Sérgio, pedia-lhe para nos explicar, mas afinal, o que é o suicídio? Bom dia, antes de mais. Bom dia, Dr. Ricardo, obrigado pelo convite. Bom dia à Rádio Marcoense, é um prazer estar aqui. Um pequeno esclarecimento: eu sou o responsável do Hospital de Dia de Psiquiatria, porque depois há o Hospital de Dia Geral, não é? De Penafiel. E aí, o Departamento de Psiquiatria depois tem outro hospital de Amarante. Classicamente, o suicídio define-se como um ato letal de um comportamento autolesivo, ou seja, é a concretização de uma tentativa de suicídio que muitas vezes é inferida pelas circunstâncias, pelo contexto e pela motivação da pessoa, uma vez que nem sempre se pode ter uma total certeza se uma morte resultou de uma intenção mesmo de terminar com a sua vida ou não. Mas de uma forma mais lata, nós falamos do suicídio como um fenómeno, não é? E é um fenómeno que nem sempre leva à morte da pessoa, o chamado processo suicidário, que começa com ideias que vão crescendo de intensidade na pessoa, de se matar ou de desejar a morte, até às várias tentativas que vão sucedendo e que, pronto, infelizmente, sempre que acontecem, mas por outro lado, felizmente, por ser num número pequeno de situações, resultam na morte da pessoa, não é? Isto é interessante percebermos essa parte da definição do Sérgio, porque muitas vezes esta questão da tentativa, não é, já faz com que a pessoa esteja quase acabada, mesmo que muitas vezes não resulte em morte, não é? Este pensamento constante no suicídio, esta vontade constante de querer pôr fim à vida, não é? Sim, de uma forma mais extrema, algumas tentativas não resultam na morte, mas resultam numa invalidez, às vezes permanente, da pessoa. Mas numa visão mais lata e mais psicológica, se assim podemos dizer, muitas vezes a pessoa, quando está presa nesta ruminação de morte, nesta ideia frequente, recorrente e constante, não está a viver também. Ou seja, é que, pronto, não morreu, deseja a morte, mas abdica de viver e vai, no fundo, vai sobrevivendo e vai vivendo à volta desta ideia que é complexa, não é? Que não só as motivações, como as circunstâncias, como as implicações são complexas. E nós conseguiríamos relacionar com esta situação quais são os principais motivos que levam a que a pessoa fique neste estado, a querer pôr fim à vida e não ver esperanças para que justifiquem, não é, o viver, o estar aqui? Os motivos são vários, mesmo para uma só pessoa, os motivos são vários. E nós, muitas vezes, pronto,
caímos no erro de tentar hipersimplificar as motivações e achar que apenas um motivo determinou o ato. Obviamente, o fator principal até é não só biológico, como também filosófico, ou seja, é sabido que em determinadas famílias há uma maior aglomeração de suicídios, não é? E isto, pronto, tem uma base biológica, mas depois há também uma parte psicológica em que à pessoa parece uma solução a ideia de se tentar matar. E é isto que muitas vezes faz com que determinadas pessoas tentem o suicídio ou cometam o suicídio, apesar de as mesmas motivações e as mesmas causas noutras pessoas nem sequer dar origem a uma ideia sustentada. Mas pronto, classicamente as mulheres tentam suicídio por questões mais de relações interpessoais, de problemas vivenciais mais agudos, não é? Os homens tentam muitas vezes por questões de honra, de desemprego, de solidão, de incapacidade de cumprir com as suas obrigações familiares. E isto é mais assim nas sociedades mais patriarcais, não é? Algumas sociedades e felizmente começam a ter uma distribuição mais equitativa das responsabilidades, mas naquelas mais patriarcais é assim que acontece. Mas eu diria que são sempre vários os fatores, vários os motivos e, obviamente, sempre mais frequentes quando há doença psiquiátrica comórbida. Doutor, entretanto, é muito difícil, e na grande maioria das vezes, essas pessoas que tentam o suicídio darem sinais de que o pretendam fazer. É muito difícil. Só depois, às vezes do ato acontecer, é que os familiares dizem: eu se calhar não estive tão atento assim. Eu diria que é mais difícil as pessoas à volta perceberem que aquilo são sinais, e que são sinais para serem tidas em conta e serem levadas a sério, não é? Porque depois, a posteriori, fazendo uma recapitulação dos dias, das semanas anteriores, percebe-se que houve sinais que aconteceram. E isto, infelizmente, leva a que as pessoas à volta e mais próximas depois tenham que lidar com um sentimento de culpa muito grande, não é? Porque depois começam a ter a ideia de que deveriam ter feito mais alguma coisa e que poderiam ter impedido alguma coisa. Pronto, isto em muitos casos, não em todos, em alguns casos a coisa é súbita, é impulsiva e de facto não há ali muitas pistas que são dadas. Mas noutros casos sim, há avisos, há desabafos, há ideias e há toda uma mudança no comportamento da pessoa e no humor da pessoa que possa levantar esta suspeita. Até porque é muito comum, não é? Nós percebemos quando acontecem estes casos, realmente ele já me tinha dado a entender que não andava bem, ele tinha mostrado muitas vezes também há esta, gostava que o Dr. Sérgio opinasse um bocadinho, mas muitas vezes também há esta desvalorização do que o outro pode estar a sentir em determinadas situações que nos parecem, por exemplo, que não são tão relevantes assim, ou que não são tão graves assim, e que certo são essas questões que às vezes estão ali a destruir aquela pessoa, não é? E que acabam por não ser valorizadas. Exato. A gravidade e a valorização é sempre uma questão individual, ou seja, aquilo que é grave para uma pessoa pode não ser grave para a pessoa ao lado, não é? Mas muitas vezes as pistas são dadas não de uma forma objetiva e direta, tipo eu quero morrer ou eu vou tentar me matar, mas de uma forma indireta, ou seja, a pessoa que verbaliza um desprendimento da vida, uma perda de interesse pelas coisas, um desejar a morte de forma passiva, não é? Um desligar-se progressivo das pessoas e das situações. Já nada importa, não é? Já nada vale o esforço. Muitas vezes é isso. E era interessante nós pegarmos um bocadinho nisto para tentarmos explicar às pessoas, Sérgio, como é que podemos prevenir estas situações, até não só o suicídio, mas mesmo estas situações, quando as pessoas começam a perceber que as coisas perdem importância e que aquela vontade pela vida acaba por desaparecer e que certo, se as pessoas conseguissem atuar mais cedo nessas situações, depois não levava a estes quadros, não é? Mais complicados.
há um papel a fazer pela sociedade e há um papel a fazer pelo indivíduo, não é? Presumo que esteja a perguntar em termos individuais o que é que cada um de nós pode fazer. Exatamente. É óbvio que cada um de nós pode estar sempre mais disponível para ouvir o outro, não é? E às vezes, havendo esta disponibilidade para ouvir o outro, nós conseguimos perceber o alcance daquilo que o outro nos está a comunicar. É óbvio também que, havendo esta suspeita, é preciso falar-se abertamente das coisas, porque, ao contrário do que é habitual pensar-se, não é por se falar destas coisas que se aumenta a probabilidade destas coisas acontecerem. Pelo contrário. Muitas vezes o abordar-se a temática de uma forma franca, de uma forma contentora, isto faz com que, para algumas pessoas, haja aqui um alívio do sofrimento, um alívio da angústia e pronto, e a ideia também possa perder força. Mas é evidente que, havendo a suspeita de que poderá estar em curso um processo suicidário, não é? É preciso pedir ajuda médica, pronto, ou psicológica, e é preciso, pronto, referenciar a pessoa ou aconselhar a pessoa a pedir ajuda, seja no médico de família, seja no psicólogo que o acompanha, seja no psiquiatra que o acompanha, seja numa urgência de psiquiatria. Porque, pronto, essas pessoas depois estão devidamente habilitadas para atuar nestas situações. Não é? E quando isso não acontece, ou seja, quando a pessoa não reconhece, a situação está cada vez a afundar-se mais, mas a pessoa nem quer essa ajuda, nem reconhece a necessidade dela. O que é que se pode fazer? Se é que há alguma coisa concreta que se possa fazer, não é? Ora bem, aí já entramos numa situação mais sensível. Eu diria que isso será o mínimo das situações, ou seja, a grande maioria das pessoas, nem que seja de uma forma ambivalente, acaba por aceitar a ajuda, não é? Também há muito que se pode fazer em termos familiares e de amigos, não é? E pronto. Eu acho que o primeiro ponto é tentar, antes de tudo, afastar a pessoa de métodos suicidários letais. Ou seja, pronto, há determinadas pessoas que têm determinado acesso a determinados métodos, não é? Sim. E pronto, e a família e os amigos depois podem ter um papel importante em retirar esses métodos do alcance da pessoa. Fornecendo apoio, não é? Também já se está a fazer bastante, mas em último recurso, se parecer à família e aos amigos que há aqui uma ideação suicida iminente e que a pessoa de alguma forma se recusa a ser ajudada, é sempre possível chamar-se às autoridades, não é? Que em último recurso, pronto, o abrigo da lei de saúde mental tem a capacidade de levar essa pessoa a uma urgência de psiquiatria. Mas em casos iminentes. Claro, tem que haver, porque aqui estamos a falar de uma restrição da liberdade da pessoa, nem que seja temporária, e tem que haver motivos fortes para isso. Mas é sempre possível. A maior taxa de suicídio em homens é do suicídio concretizado, ou seja, da letalidade. Sim. Não é? Porque a maior taxa de tentativas de suicídio é em mulheres. E o suicídio é mais letal nos homens porque eles escolhem métodos mais letais de suicídio, porque a taxa de suicídio é superior em homens de idade mais avançada e que se encontram em situações de maior fragilidade, por exemplo, viúvos, divorciados, solteiros, pronto, e o casamento tem um fator protetor aqui em termos de suicídio. E porque quando há alcoolismo e consumo de drogas comórbido, as taxas de letalidade também sobem, não é? Pronto, e o alcoolismo e o consumo de drogas são mais frequentes nos homens. Eu diria que essas são as razões principais. E o Dr. Sérgio, apesar de já fomos indicando aqui alguns, conseguia indicar quais são os maiores fatores de risco, os fatores de risco mais associados aos casos de suicídio? Haver doença psiquiátrica comórbida, nomeadamente a depressão, haver consumo de álcool, abuso de álcool, dependência de álcool ou consumo, abuso e dependência de drogas, haver um fácil acesso a métodos altamente letais, por exemplo, as armas de fogo,
para dar apenas um exemplo, não é? Sempre que há alturas de crise, não é? Com maior perda económica das famílias, as taxas de suicídio também sobem. E, por exemplo, em Portugal, o isolamento social é um critério muito importante, e é por isso que as taxas de suicídio são sempre maiores no Sul, já há muitas décadas, por causa da grande dispersão populacional que há, nomeadamente no Alentejo. O Alentejo é classicamente a zona do país com maiores taxas de suicídio. Portanto, a solidão é um fator a ter em conta também. Sérgio, eu deixava aqui outra questão que nos foi colocada também no Instagram, através do João, que diz o seguinte: que influência teve o Covid na taxa de suicídio? Não sei se já há valores. Ainda não há estudos para isso, mas eu diria que, de uma forma assim, em termos de palpite, eu diria que durante o período do confinamento as taxas de suicídio poderão ter baixado. Poderão ter baixado porque as pessoas estavam mais juntas umas das outras, estavam mais... em termos de núcleos familiares, sim, obviamente, não é? Pronto, e isto depois cria um fator protetor. Agora, o que se tem vindo a notar é que depois do fim do confinamento, as taxas de doença mental e o número de pedidos de ajuda aumentou. Mas ainda é cedo para se ter uma noção concreta em termos estatísticos o que é que já aconteceu, mas certamente, brevemente, começarão a aparecer dados nesse sentido. A ver, sim, até porque já é dados nesse contexto, não é? Que a saúde mental acabou por sofrer aqui alterações, não é? Pelo menos neste tipo de taxas, claramente vai acabar de uma forma ou de outra por se sentir essa influência também, não é? Na parte... Sim. Outra questão, Dr. Sérgio, o Dr. Sérgio tem sentido que há uma grande procura a nível clínico de pessoas que, ou por tentativa de suicídio, ou por pensamentos combinativos relacionados com o suicídio. As pessoas procuram, as pessoas vão por vontade, partilham isto, geralmente são acompanhadas por familiares que reparam nessas situações e aconselham. O que é que se sente na sua prática? Sinto um bocadinho de tudo, ou seja, há várias formas das pessoas chegarem aos locais de ajuda. O que eu noto é que, na grande maioria das vezes, pessoas que estavam receosas de pedir ajuda acabam por se sentir muito aliviadas por estar perante essa mesma ajuda, porque percebem que podem falar abertamente das coisas que as atormentam, não é? Até porque há sempre alguma ambivalência relativamente à ideação suicida. A pessoa ao mesmo tempo quer viver, mas quer morrer. E ao encontrarem alguém que está disponível para ajudar e que está capacitado para ajudar, percebem que essa ajuda é possível, essa ajuda acontece, e que não há a acusação, o teor acusatório, o teor de julgamento que as pessoas muitas vezes receiam. E muitas vezes nesse momento de ajuda tenta-se fornecer à pessoa alternativas válidas para os seus problemas, para as situações que a própria pessoa não estava a ver, e que faz com que ela entretenha a ideia de que a morte será a melhor solução, e apresentando alternativas melhores, a pessoa também começa a ganhar esperança e começa a agarrar-se mais à vida, não é? E nós, em termos de tratamento, Dr. Sérgio, eu gostava que partilhasse aqui um bocadinho connosco qual é que pode ser aqui o papel da medicação, qual é que pode ser aqui o papel da psicoterapia, qual pode ser aqui o papel, de forma geral, da psiquiatria e da psicologia. Está provado que não só os antidepressivos como o apoio psicoterapêutico tem um efeito significativo na redução do suicídio, principalmente em populações específicas, populações-alvo, não é? Essa ajuda, essa forma de tratamento tem que ser fornecida de uma forma consistente, ou seja, requer algum tempo até que o perigo desapareça. E tem também um papel preventivo, porque estabelece com a pessoa uma ligação que depois pode facilitar o pedido de ajuda no futuro. Há várias correntes psicoterapêuticas que estão comprovadas como sendo eficazes, mas a própria
o próprio estar, o próprio ligar às pessoas, por exemplo, em alguns países existe essa possibilidade de técnicos de saúde mental ligarem às pessoas, verem como é que elas estão, promoverem a adesão aos tratamentos. Até isso tem um efeito positivo em termos das taxas de suicídio, ou seja, há muito que se pode fazer e há muito que se faz e há muito que ainda falta fazer, mas é um fenómeno que merece o investimento que é feito e em muitos países, pronto, a prevenção do suicídio está associada a planos, a financiamento, porque há um resultado que é robusto e concreto, sim, exatamente. E até porque esta relação assim mais humana, vamos dizer assim, que a pessoa acaba por ter com um médico, neste caso com um psiquiatra, acaba por muitas vezes também fazer com que a pessoa não rejeite tanto, não é? Ou seja, não fuja à consulta da psiquiatria ou com medo do vício da medicação, ou com medo dos efeitos, ou porque a pessoa vai ser entendida como maluca, utilizando aqui a expressão popular, não é? Sim. E essa relação acaba por trazer certo aqui algum conforto e alguma confiança na pessoa. Ainda sente muito isso, Sérgio? Este medo da psiquiatria, ou não? Cada vez menos. No início da minha prática clínica notava-se mais o receio das pessoas relativamente a ter apoio psiquiátrico, a fazer medicação, a ser acompanhado em psiquiatria. Começa-se, ao longo dos anos, a notar que, pronto, esse estigma vai-se, aos poucos, esvanecendo, mas ainda está presente, infelizmente, não é? Seja por uma questão de estigma, seja por uma questão cultural, seja por uma questão, pronto, de algumas experiências mais negativas de algumas pessoas, não é? Mas com a evolução da medicação, que é cada vez mais segura e mais bem tolerada, com a maior formação que se vai dando em termos de saúde mental até para os colegas de medicina geral e familiar, pronto, com a melhor formação também que os próprios psicólogos vão tendo, eu acho que, pronto, em conjunto se vai esbatendo aqui algumas barreiras. É sempre mais difícil, não é? O que não se vê. É mais fácil tratar uma ferida. Sem dúvida. Isso ainda é uma diferença que ainda é notória, sem dúvida. Que é visível. Isto é importante, Dr. Sérgio, nós passarmos um bocadinho, não é, Raul, esta mensagem e esta questão que falava há pouco de apoios que muitas vezes existem e que ajudam as pessoas. Nós ainda há pouco tempo, quando estávamos, por exemplo, a falar da violência doméstica, partilhámos um bocadinho isto. Muitas vezes serviços que não são só para a violência doméstica, que são abertos a outros tipos de problemas e que muitas vezes basta às vezes uma chamada, basta a pessoa procurar esse conforto, não é? Que acaba por prevenir muitas destas situações e às vezes se o mais fácil para a pessoa naquele momento não é logo contactar um serviço técnico ou ir a um hospital, mas pelo menos que tente alertar alguém próximo, não é, Dr. Sérgio, e que depois reencaminha a pessoa, não é, para essas situações. Sim. E também é tudo isso que disse, mas há também a linha telefónica, o SOS Vossa Amiga, não é? E mesmo o 112 depois tem psicólogos que podem dar apoio nesse tipo de situações, ou seja, para além de tudo o que disse, há linhas telefónicas que estão disponíveis 24 horas por dia e sempre que a pessoa recorre a esse tipo de serviços, valoriza positivamente esse recurso e essa possibilidade de recorrer a isso. Obviamente isso não é o início e o fim, pronto, do apoio e do acompanhamento que pode e deve ser dado, mas muitas vezes é algo que pode fazer a diferença entre agir uma intenção ou não. Exatamente, até porque muitas vezes, não é, doutor Sérgio, é uma questão de momentos, não é? A pessoa naquele momento até pode conseguir partilhar, mas se não tiver forma de ser ouvida naquele momento, na semana a seguir pode já não querer, não é? Muitas vezes acabamos por nos deparar com essas situações. Sim. E que aí pode ser a solução, não é, Raul? Yeah. Eu não sei se tem mais alguma questão que quer colocar aqui. Infelizmente o nosso tempo está a apertar. Costuma-se dizer na gíria que há solução para tudo, menos para a morte. Mas a morte também não é solução para nada, porque essas pessoas que muitas vezes andam com esses pensamentos negativos, é bom que se lhe diga aqui que a morte não é solução para nada, que os problemas que normalmente vão cá continuar, não sendo essa pessoa a resolvê-los, mas depois até ficarão outros problemas muito maiores, e depois mesmo para a família, doutor, aqui depois não tem implicações para o familiar de uma pessoa, porque a pessoa está bem,
não morreu por acidente, foi ele próprio que tirou a vida a si próprio. Para a família é das mortes mais dolorosas. Sem dúvida. O suicídio não é um processo individual, é um processo social, não é? E tem repercussões profundas, significativas e às vezes duradouras no meio familiar e dos amigos mais próximos. Seja pela dificuldade em processar a perda, seja pela dificuldade em processar uma eventual culpa que possa surgir. E há pessoas que ficam marcadas o resto da sua vida por causa de suicídios de familiares próximos ou de amigos próximos. É verdade o que disse, não é? Que a pessoa vê isto como uma solução, mas não é a solução. E muitas vezes o nosso papel é mesmo esse, entre outras coisas, fornecer soluções alternativas às pessoas, pronto, e que as pessoas, ao perceberem que existem, deixam de ver a morte como solução para a sua situação. E isso é um dos nossos trabalhos, não é? Fornecer soluções melhores às pessoas, de forma que elas depois... Porque, de facto, há situações em que filhos viram os pais, depois prometeram aos seus filhos, depois também, que nunca iriam fazer o término, e há casos em que depois até se venha a verificar que esse filho que sofreu muito pelo facto do seu pai ter tirado a vida, se ter suicidado, depois venha fazer o mesmo, mesmo tendo negado que era incapaz e que nunca iria fazer. Infelizmente é verdade, e é por isso que em algumas famílias há uma maior taxa de suicídio e suicídio concretizado, e de geração em geração há comportamentos que se vão repetindo, mas esta repetição transgeracional também é frequente na psiquiatria e na saúde mental. E aquilo que está a dizer ainda mais frequente é nas famílias que, pronto, são assoladas pelo alcoolismo e pelo consumo de drogas, não é? Porque são facilitadores e potenciadores do comportamento suicidário, não é? E depois há aqui, pronto, também questões genéticas associadas. Da impulsividade e da agressividade. Etc. Daí nós temos sempre em conta, não é? Em todas as consultas, muito isso, a história clínica, a história familiar. Doutor Ricardo, estamos com 30 segundos. Estamos mesmo no fim, não é? Raul, nós temos que agradecer ao Dr. Sérgio por este bocadinho. É sempre importante passarmos a mensagem lá para casa de que as pessoas podem sempre recorrer a todos os serviços. Neste caso, o Dr. Sérgio... Neste caso, o Dr. Sérgio acaba por conseguir fazer isso aqui muito perto, não é? Aqui no Hospital Penafiel, e dizer que qualquer contacto que as pessoas pretendam ter, qualquer questão que as pessoas queiram fazer depois de terminar o programa, nós temos sempre os nossos contactos e que podemos passar informações às pessoas, quer de contactos profissionais do Dr. Sérgio, quer de outras dúvidas ou questões que as pessoas queiram fazer. Tá bem? Dr. Ricardo Silva, muito obrigado. Dr. Sérgio Ferreira, muito obrigado. Bom dia, obrigado. E veio certamente aqui na Antena da Marcoense colaborar e ajudar muito, certamente, os nossos ouvintes, esperando que esta rubrica tenha sido também uma rubrica de força para aqueles que possam estar com pensamentos mais negativos e que o possamos, de alguma forma, ajudar a ultrapassá-los. Um bom dia, uma boa segunda-feira e viva a vida!